Após mais uma derrota do Cruzeiro, preparamos aqui para vocês uma lista de dispensa para a temporada de 2025. Vários jogadores que com certeza vão deixar a Toca da Raposa e outros que podem deixar o Cruzeiro. E é claro, nossa lista de dispensa tem que começar com o treinador Fernando Diniz, que é um fiasco à frente do Cruzeiro, uma decepção completa, um fracasso o trabalho do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro. E até quando ele foi perguntado na coletiva de imprensa ontem, ele fala que não tem problema nenhum com demissão, que ele tá tranquilo com essa situação, que já tá acostumado, né? Já se adaptou a esse tipo de situação na sua carreira, que não esquenta a cabeça com isso não. E olha só, família, eu vou trazer aqui para vocês a minha lista de dispensa dos jogadores do Cruzeiro. Só que antes eu tenho que pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora preste atenção, o primeiro nome desta lista, na minha opinião, é o goleiro Gabriel Grando, que tem 24 anos de idade, pertence ao Grêmio e o Cruzeiro não vai renovar o contrato do Grando. Vai ser devolvido ao Grêmio no final da temporada. Aí a lista vem com Anderson, acredito que fique, o Cássio deve ficar, o Léo Aragão deve ficar, o João Marcelo, ele deve ficar, mas se aparecer uma boa proposta, pode vender o João Marcelo, o Zé Ivaldo deve ficar, mas se aparecer também outra boa proposta, também poderia fazer a venda do João Marcelo. Lucas Vidalba deve ser comprado, já tem negociações com a diretoria do Cruzeiro. O zagueiro Everton, que é pouco utilizado, também não deve continuar na Raposa para a próxima temporada. O zagueiro Jonathan Jesus deve ficar, acabou de ser contratado. O zagueiro Pedrão, talvez, vou colocar uma interrogação, porque há a possibilidade dele ser emprestado. O lateral esquerdo Marlon deve ficar, mas também, se aparecer uma boa proposta, poderia ter a liberação. O lateral esquerdo Kaique deve ficar, o lateral direito William, mesmo com a queda de rendimento, deve ficar, mas no ano que vem com a concorrência na lateral direita. O Wesley Gasolina, certeza que vai sair, contrato se encerrando agora. O Wallace fica, Lucas Romero fica, Fabrício Peralta fica, volante Fernando Henrique, esse aqui tem contrato até dezembro de 2025. Também é outro jogador que deve deixar o Cruzeiro. O único problema é quem é que vai querer o Fernando Henrique. Temos que arrumar uma equipe interessada. O Lucas Silva já tem conversas para renovar o seu contrato. Matheus Henrique chegou nessa temporada, titular absoluto, também deve ficar. O volante Ramiro, finalmente, seu contrato está se encerrando com o Cruzeiro. Ramiro não deve continuar para a próxima temporada e não vai deixar saudades alguma. O Japa, jogador aí que já vai fazer os seus 21 anos de idade. Vou colocar uma interrogação, porque há a possibilidade do Japa ser negociado, tanto por empréstimo quanto em definitivo. Nós temos aí outras interrogações, como Joseph, Vitinho, e também temos ali, né, o Tevez e o Kenji, jogadores que devem jogar a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda com a camisa do Cruzeiro. Então são jogadores que colocarem uma interrogação muito grande. Nós temos ali o Matheus Pereira deve ficar, o Álvaro Bareal deve sair, o Matheus Vital, acreditem se quiser, mas o Matheus Vital ainda tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025 e o Cruzeiro também não deve ter interesse na sua permanência. O grande problema é quem é que vai querer o Vital. Ele tem contrato com o Cruzeiro e se aparecer algum santo clube por aí interessado na contratação do Vital, o Cruzeiro poderia fazer a liberação de forma gratuita. Mas quem é que tem interesse no Matheus Vital, pelo amor de Deus? Outro jogador, o Gabriel Veron, esse aí tem até o interesse de renovar o empréstimo do atleta, mas por enquanto ele deve sair do Cruzeiro. O Caio Jorge deve ficar, o Dineno deve ficar, o Lautaro Dias, esse aí, acredite se quiser, tá? Cruzeiro pagou caro e ainda tem contrato até dezembro de 2027. O Rafa Silva tem uma curiosidade, o negócio é o seguinte: como o contrato dele está acabando, ele não deve ficar, mas como ele está lesionado, por lei o Cruzeiro não pode abandonar o jogador no seu final de contrato. Então há a possibilidade do Rafa Silva renovar o seu contrato por mais alguns meses,
caso o jogador não se recupere da lesão. E já vou falando que é meio estranho, né? Porque depois daquela cotovelada, o Rafa Silva lesionou. Suspeito no mínimo. Outros jogadores que também não devem continuar no Cruzeiro são atletas que estão emprestados, como é a situação do zagueiro Lucas Oliveira, contrato até dezembro de 2025, já tem até o interesse do Vasco, não está sendo titular lá no futebol japonês. Nós também temos a situação do atacante Rafael Elias, esse aí vai ser comprado ao final do seu contrato, a opção de compra vai ser exercida pela equipe japonesa. Outros jogadores, como Ian Lucas, por exemplo, foi até titular dos últimos jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro Série B. Também não deve ficar no Cruzeiro. Raposa tem contrato com o atleta até dezembro de 2027. Nós temos o goleiro Rafael Cabral, que está voltando de empréstimo após sua passagem, podemos dizer assim, apagada pelo Grêmio. O contrato do Cabral vai até dezembro de 2025. Nós também temos o volante Neto Moura, esse aí foi titular absoluto do Mirassol no acesso à primeira divisão. A informação que chega é de que o Mirassol deve exercer o direito de compra do atleta, foi emprestado por empréstimo com opção de compra e o Mirassol deve adquirir o jogador. Nós temos o atacante Matheus Davó, também não deve ficar no América Mineiro, o jogador foi emprestado até o final da temporada, mas provavelmente não vai ser comprado pela equipe mineira. E o último jogador desta lista, o atacante Luiz Fernando, emprestado à Ferroviária de São Paulo, e é mais um atleta que também não deve ficar no Cruzeiro. Pegou aí? Olha o tamanho da lista de dispensa, o tamanho tanto de jogador que o Cruzeiro não deve utilizar, sem contar com os jogadores que eu coloquei na lista de talvez. E muitos desta lista de talvez possa deixar o Cruzeiro vão sair com certeza. E olha só, família, antes de tudo, temos que lembrar um grande responsável pelo momento atual do Cruzeiro, o senhor Alexandre Matos, que torrou 200 milhões de reais e não conseguiu trazer um atacante de beirada para o Cruzeiro. Contratou o Peralta, que hoje é reserva do excelente Ramiro. Contratou o Jonathan Jesus, que hoje é quarta, quinta opção na zaga do Cruzeiro. Nós temos o Zé, o João, o Lucas Vidalba e depois o Jonathan Jesus. Fez excelentes contratações, a do Cássio, a do Matheus Henrique, a do Caio Jorge, foram excelentes contratações. Acredite se quiser, o contrato do Lautaro é até dezembro de 2027 e a gente tem visto aí o desempenho do Lautaro Dias. Meus amigos, fiquem de olho e cobrem também do Alexandre Matos, para que ele não pegue o dinheiro do Pedro Lourenço e simplesmente torre no mato com péssimas contratações. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!